A bagagem literária. O podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Olá, sou a Margarida Branco. Este é o primeiro episódio do podcast Bagagem Literária. Como é o primeiro episódio, eu vou fazer uma breve apresentação do podcast. É um podcast do Ler Por Aí, o projeto que fundei em 2006, que liga os livros aos seus lugares. Neste momento tem 2 valências. Já teve uma outra, quem conhece sabe, mas agora tem estas 2. A primeira é a edição de conteúdos, de que este podcast vai começar a fazer parte, e o blog, por onde tudo começou, onde publico artigos sobre isso mesmo, livros e os seus lugares. A segunda valência do projeto Ler Por Aí é a realização de eventos literários. Neste momento tenho 4 passeios literários agendados, a partir de 4 livros, passados todos em Lisboa. Se quiser conhecê-los e quem sabe participar, é só ir ao website lerporai.com, escolher eventos no menu. Este podcast, Bagagem Literária, parte de uma premissa muito interessante que está num livro de Michel Onfray, A Teoria da Viagem, que é a seguinte: a viagem começa numa biblioteca ou numa livraria. Mais à frente, como se justificasse que para uma viagem temos de levar bagagem, Michel Onfray diz: na viagem apenas descobrimos aquilo que trazemos connosco. O vazio do viajante produz a vacuidade da viagem. A sua riqueza produz a sua excelência. Portanto, a inspiração deste podcast é esta. E o meu desejo com este podcast é dar-vos inspiração para a próxima viagem e muita bagagem para a leitura dos lugares, dos destinos de viagem. Eu vou tentar fazer sempre a ligação dos episódios do podcast com a restante programação de conteúdos do Ler Por Aí, que tem por base um livro e um destino por mês. Então, partindo destas ideias, a viagem de hoje é à Hungria. O livro do mês de abril, no Ler Por Aí, é As Velas Ardem Até ao Fim, de Sándor Márai. Hoje não vou falar muito sobre este livro, aliás, não vou falar nada sobre este livro, apenas que convidei o meu amigo Luís Serpa, que me recomendou este livro há uns anos. No próximo episódio vamos conversar sobre este livro e vamos falar mais aprofundadamente sobre ele. As Velas Ardem Até ao Fim, de Sándor Márai, é passado na Hungria. Entretanto, vou também publicar no website do Ler Por Aí um artigo sobre a Hungria e sobre este livro, não é? O programa para hoje é dar algumas sugestões de leitura para uma viagem à Hungria, mais precisamente a Budapeste. Não li nenhum destes livros que vou sugerir hoje ainda. Esta lista é o resultado de pesquisas que fiz, poupando-lhe assim o trabalho. O ouvinte que vai viajar para a Hungria já tem a pesquisa feita. Então, começando com o Sándor Márai, que é o autor do livro do mês, do Ler Por Aí, não é? Ele tem mais alguns livros que se passam em Budapeste ou na Hungria e que são uma ótima bagagem para esta viagem. Primeiro, A Mulher Certa. Já hoje, há pouco tempo, alguém me falou sobre este livro e tenho muita vontade de ler. É publicado pela Dom Quixote e traduzido por Ernesto Rodrigues. É um romance a 3 vozes, ambientado em Budapeste. Portanto, 3 pessoas contam a mesma história, sob pontos de vista diferentes. A mesma história, parecem 3 histórias diferentes, mas não são. Segundo livro de Sándor Márai, passado na Hungria, Libertação. Também é publicado pela Dom Quixote, que de resto a Dom Quixote tem-se encarregado de nos dar acesso à obra de Sándor Márai. Remete-nos para 1944, durante o cerco de Budapeste, para uma cave onde os personagens estiveram escondidos durante as 4 semanas que durou este cerco trágico. Parece-me um livro muito interessante para quem
tiver interesse em conhecer este período da história de Budapeste e da Hungria, Libertação. Tem tradução de Piroska Felkai. E o terceiro livro de Sándor Márai, passado na Hungria e em Budapeste, é O Divórcio em Buda. É também publicado pela Dom Quixote e também é traduzido por Ernesto Rodrigues. Conta-nos o caso de um juiz que tem em mãos o divórcio de um casal em que a mulher do casal é uma antiga paixão sua, o que torna extremamente difícil a este juiz manter a imparcialidade, não é? Depois é interessante porque é em Buda, não é em Budapeste. Como sabemos, a cidade de Budapeste resultou da união de duas cidades no século XIX. Buda, na margem direita, na margem ocidental do rio Danúbio, não é? E Peste, na margem esquerda, na margem oriental do rio Danúbio. E, portanto, Buda, onde se passa esta história, é o lado ocidental. Onde se passa a ação é, segundo as minhas investigações, não é? O lado mais chique, digamos. Enquanto que o lado Peste é o mais animado. Divórcio em Buda remete-nos então para a margem mais chique, mais tranquila, mais residencial da cidade. Passa-se aí. Portanto, estas são as 3 sugestões de livros de Sándor Márai, passados na Hungria e em Budapeste, que, sendo um escritor húngaro, tem muitos mais livros escritos sobre esta parte do mundo. Portanto, passando agora para uma outra autora que também pode ser levada na bagagem, de uma viagem à Hungria, é Magda Szabó. Primeiro, Rua Katalin. Ela tem outros, mas eu vou falar sobre este. Rua Katalin é publicado pela Cavalo de Ferro, como todos os outros livros que estão publicados em Portugal da Magda Szabó, e também é traduzido pela Piroska Felkai. Desta vez estamos do lado Peste, do outro lado da margem do Danúbio, o lado oriental, e acompanhamos 4 crianças, desde os anos 30 até os anos 60, em que já se tornam adultas, ou seja, atravessando os principais acontecimentos da história da Hungria do século XX. A invasão dos nazis, a ocupação soviética, a Revolução de 1956, até aos anos 60. A Magda Szabó também publicou pela Cavalo de Ferro A Porta e A Balada de Isa, todos os dois também, ambos ambientados em Budapeste. Outro escritor húngaro, este contemporâneo, ainda está vivo, não é? Péter Nádas. Entre nós tem publicado apenas um livro, A Bíblia, pela Cavalo de Ferro também, com tradução de João Miguel Henriques. E trata-se de uma criança que vive na margem Buda da cidade, a margem chique, tranquila, residencial, num ambiente protegido nos anos 50, portanto, durante a ocupação soviética. E vamos acompanhando esta criança. Depois encontrei um livro de João Tordo, que começa em Budapeste, embora não se passe apenas em Budapeste. É um escritor durante um encontro literário em Budapeste, mas depois o livro leva-nos para a Itália, onde há uma morte numa casa isolada, numa floresta. É O Bom Inverno, publicado pela Companhia das Letras. E fecho estas sugestões com o Chico Buarque, Budapeste, não é? Também nos fala de um escritor, também no encontro literário, desta vez em Istambul, e o escritor tem que fazer escala em Budapeste. E esta escala vai ter um impacto enorme na sua vida. Este livro também é publicado pela Companhia das Letras, foi Prémio Jabuti em 2004 e o Chico Buarque foi Prémio Camões em 2019. Ok, estas são as minhas sugestões, há muitas mais, não é? Sugestões para uma viagem à Hungria com bagagem literária. Se, ouvinte, conhecer mais livros passados na Hungria, por favor envie-me essas sugestões, pode escrever nos comentários deste podcast ou mandar-me um e-mail para lerporaí@lerporaí.com. Antes de me despedir, eu só queria anunciar 2 coisas. A primeira, os próximos passeios literários do Ler Por Aí. O próximo, mais próximo, é já no dia 21, ou seja, quando este episódio sair vai faltar uma semana e um dia, é
com o último cabalista de Lisboa, de Richard Zimmler, e o passeio acompanha-nos pela Lisboa do século XVI, no dia da Páscoa judaica e do grande pogrom, o grande massacre de judeus. O dia 21 de abril, já agora, este ano é também o domingo que antecede a Páscoa judaica, o que é interessante, fiz de propósito. No dia 12 de maio é o passeio com o Requiem, de António Tabucchi, um livro que nos leva ao Chiado, ao Cais de Sodré, ao Museu Nacional de Arte Antiga, inclui um passeio de elétrico e encontros fortuitos, ficcionais, com Fernando Pessoa. No dia 25 é a vez das naus, de António Lobo Antunes, pela zona de Arroios, viajando entre a época das descobertas e a da descolonização, e o Opus Night, o passeio notívago por bares, a partir do livro de Alexandra Alfa, pelos bares frequentados pelo José Cardoso Pires e pela noite dos anos 70, é por aí que vamos andar. Vai ser no dia 4 de julho. Encontrem tudo na página Eventos do website do Ler Por Aí, lerporaí.com. Segunda coisa que eu quero anunciar é a festa dos 18 anos do Ler Por Aí. Como eu disse, fundei este projeto em 2006, por isso este ano, 2024, faz 18 anos. Penso que é uma data que deve necessariamente ser assinalada, não pela maturidade, não pela maioridade, mas sim pela persistência, pela teimosia, se quiserem, e por tudo o que trouxe à minha vida, por todas as pessoas que encontrei neste caminho. Então, esta festa vai ser no dia 31 de maio, na Casa Mocambo, na Graça. Gostava muito de vos encontrar lá. Vou dando mais informação, mas podem também ir acompanhando as novidades sobre esta festa nas redes sociais do Ler Por Aí. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Até breve. Muito obrigada por estarem comigo. É verdade. Não se esqueçam de subscrever o podcast, subscrever o canal, pôr um gosto no episódio. No Spotify também há uma perguntinha que eu pedi para responderem. Tudo isto para ajudar nosso podcast a tornar-se um grande podcast. Obrigada mais uma vez. Até ao próximo episódio. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.